Milagre, milagre, milagre. Ah, vai tomar banho. Olá, seja bem-vindo, você está no estúdio com o Gil. E hoje eu vou te falar sobre um milagre. Que milagre, que milagre. É por causa da quaresma? Vai ter milagre? Não, rapaz. Eu vou falar pra ti sobre o milagre econômico. Opa, vai ter um milagre econômico? Não. Teve um milagre econômico no período da ditadura. Ah, então a ditadura foi legal? Nem foi muito assim, tá? Mas eu vou te explicar porque talvez tu não conheça essa história. Bom, primeiramente eu vou contar sobre um trio parada dura aí que teve de gaúchos que foram presidentes durante a ditadura militar, né? A começar com o Costa e Silva, né? O Costa e Silva foi o primeiro cara gaúcho, né? Que era de Taquari, que foi presidente durante a ditadura militar. Pois bem, por que eu começo a falar por ele? Porque ele foi o cara que iniciou os anos de chumbo, ou seja, aqueles anos de repressão, em que sumiu gente, em que não havia democracia, em que o DOI-CODE torturava, o DOPS. E aí o que aconteceu durante o período ali do Costa e Silva? Eu já te falei nesse episódio aqui do Simonal, e tu pode ir lá para conhecer um pouquinho mais. Foi com o Costa e Silva que foi instituído o ato institucional número 5, né, que tirou os direitos das pessoas e tal. E aí o que aconteceu? Bom, a oposição, né, e as pessoas que não estavam de acordo com o regime militar, viram que a coisa ia ficar meio séria. Passou um carro agora, uma moto, sei lá o quê. Tomara que fure teu pneu, meu amigo. Mas só fure o pneu, também não precisa acontecer nada demais. Né? Só pra ter que trocar lá na frente. O Costa e Silva, né, ele instituiu o ato institucional número 5, e aí a oposição, as pessoas que não concordavam com o regime, viu que a coisa ia ficar séria, a democracia não ia voltar tão cedo, e alguns grupos começaram a se formar em forma de guerrilha, né, para se contrapor ao governo. Pois bem, esses guerrilheiros foram tidos, principalmente no governo seguinte, que é o do Emílio Garrastazu Médici, o nosso segundo gaúcho, né, como terroristas, e foram realmente perseguidos. E aí a gente vê os anos de chumbo mesmo, né? Perseguição, gente que some, gente torturada, para reprimir qualquer oposição. Pois bem, por não ter oposição, né, os investimentos internacionais, a chegada de dólares no Brasil foi muito grande. Né? Por quê? Porque se criou uma falsa estabilidade social no Brasil, né? E que as multinacionais investiram um monte no Brasil. O governo também investiu bastante, principalmente em grandes obras, né? Transamazônica, construção lá da ponte Rio-Niterói e outras grandes obras pelo Brasil. Pois bem, isso fez com que muitos empregos, muitas obras acontecessem no Brasil, e aí surgisse o tal do milagre econômico. O milagre foi tanto que o PIB anual do Brasil, durante esse período, chegou a crescer 11% ao ano, que é muito, né? É muito. Porém, aí vem o lado do porém, né? 50% das vendas que aconteciam no Brasil eram de multinacionais, não era de empresa nacional. 80% do faturamento eram de empresas de fora, né? E a gente acabou tendo uma triplicação, cresceu 3 vezes a nossa dívida externa. Né? Então o milagre não foi um grande milagre. Mas, e aí vem a nossa outra parte da história, este milagre fez com que boa parte da população rural fosse para as grandes cidades. Só para tu ter ideia, durante o governo Vargas, ali no período de 1940, a gente tinha 70% da população brasileira era rural. Né? Ainda no governo Juscelino, nos anos 50, 70% das residências ainda não tinha muita infraestrutura. 70% das residências brasileiras não eram de alvenaria, eram de madeira ainda. Então, quando surge o milagre econômico, boa parte da população, principalmente do Nordeste, vai para o Sudeste, Sul e Sudeste em busca dessas grandes oportunidades das grandes cidades. E aí, o que acontece? Vem algumas campanhas que incentivavam o milagre econômico e esse ufanismo. Era um ufanismo meio estranho, né? Porque ao mesmo tempo que as pessoas estavam se orgulhando desse crescimento do Brasil, e também por causa da Copa do Mundo que a gente tinha ganho em 1970, existia essa angústia por causa da repressão e por causa da ditadura, né? Mas dentre as campanhas que surgiram, né, tinha o One Year Old Nation, né?
Brasil clássico, Ninguém Segura Esse País, e tinha uma específica que eu queria apresentar para vocês agora, que era a campanha do Povo Desenvolvido é Povo Limpo. Né? Então, qual era essa campanha? É a campanha que lança um personagem que eu acho muito bacana, faz parte da minha memória de infância, que era o Sugismundo. Tu já ouviu essa expressão, provavelmente, né? Ah, fulano é um Sugismundo. Ah, essa criança aí não quer tomar banho, é um Sugismundo. O Sugismundo é um personagem que diz a lenda que já tinha seus primórdios na era Vargas, né? O Getúlio Vargas já fazia algumas campanhas, claro que naquela época provavelmente era cinema e rádio, né? Talvez jornal, de incentivo às pessoas a se cuidarem da sua saúde e tal. E o Sugismundo vem nesse sentido. As pessoas estavam vindo do interior e precisavam se adaptar a essa vida na cidade. Então o Sugismundo era um cara que sofria as consequências da sua própria falta, vamos dizer assim, de educação e saudabilidade, vamos dizer assim. Né? Ele não tomava banho, ele largava o lixo em qualquer lugar, ele não escovava os dentes, ele não cuidava dos dentes, ele era meio um cascãozinho, assim, ele inclusive andava com umas mosquinhas ao redor da cabeça. Tem tá? gente que não aprende nunca. Não ligam para a limpeza. Desprezam sua higiene pessoal, usam sempre as mesmas roupas, sujas, é claro, e pensam que ninguém percebe. Na hora das refeições, nem se preocupam em lavar as mãos. E que mãos! Sabem o que acontece com gente assim? Estão sempre doentes. E aí, quem é que aprendia bem, né, esses hábitos de higiene? O filho do Sugismundo, que era o Sigismundinho. Ele era uma criança já que estava, de certa forma, consciente sobre as questões de higiene, que ele precisava tomar banho todo dia, que ele precisava usar uma roupa limpa todo dia, que ele precisava trocar a sua roupa, passar a roupa, não andar de pé descalço, não largar dejetos perto do rio, e aí pela frente. E é tão fácil evitar isto. Basta seguir certas regras simples de cuidados pessoais. Tomar banho todos os dias, lavar as mãos antes das refeições, usar roupas limpas, cortar e manter limpos unhas e cabelos, escovar os dentes, evitar andar descalço em qualquer lugar. Afinal, a saúde é o nosso maior bem e a higiene pessoal nos ajuda a mantê-la. Hoje, por sinal, eu já digo pra ti, né? Se tem aí água parada na tua casa, cuida por causa do mosquito da dengue, né? Então vamos proteger, os hábitos têm que ser melhorados. Pois bem, quem mais compunha essa trupe aí do Sugismundo? O Dr. Prevenildo, né? Que era um médico que ensinava pro Sugismundo como é que as coisas deveriam acontecer e tal. E ainda tinha a esposa do Sugismundo, mãe do Sugismundinho, que era a Dona Clarimunda. Né? Então, assim, esse personagem ele surge em 1971 pelas mãos do Rui Perotti, e vai voltar numa nova edição em 1978, já no governo do terceiro gaúcho, que é o Geisel, né, que era Quedebento, né, né, o Geisel já é um presidente que começa a marcar o comecinho da transição para uma abertura, né? Inclusive ele faz aí uma nova aliança não, né? Ele reata as questões diplomáticas com a China, que era um país comunista, né? Que até hoje, enfim, mas ali ele reata as relações com a China. E aí ele também traz de novo a figura do Sugismundo, inclusive fazendo campanhas de vacinação. Ora, militares, regime militar falando de vacinação, né? Que vacinação é bom, que a pessoa tem que escolher. Sim, né? Pra tu ver como a coisa anda doida hoje em dia. Né? Então, nessa época, os militares faziam campanhas para as pessoas se vacinarem. Tá? Que mais que eu ia te contar? Bom, esse episódio do Rui Perotti é legal, por quê? Porque muita gente no Brasil fez animação e faz animação autoral, mas que acabou mesmo ganhando dinheiro fazendo publicidade. O primeiro filme, a primeira animação do Brasil, que é o Kaiser, que a gente só tem o registro de um fotograma, né, não tem cópias, que foi feito pelo Seth, por exemplo. O Seth foi o cara que descobriu que dava para ganhar dinheiro fazendo animação para o cinema, né? Então ele fez produtos de farmácia, farmacológicos e tal. A gente teve vários filmes na história aí da animação em que
os autores acabaram fazendo publicidade em algum momento da sua vida. Bom, na história da animação brasileira, né, que sucede, por exemplo, o começo da animação nos Estados Unidos, na França, né, em 1906 o Blackton nos Estados Unidos e em 1908 o Emile Cole na França, aqui em 1917 o Kaiser do Set, né, a gente tem em 1929 o Macaco Feio e o Macaco Bonito, e em 1939 o Luiz Sá lança As Aventuras de Virgulino, que ele tentou mostrar para o Disney, quando o Disney veio fazer a política da boa vizinhança em 1945, né? Mas não conseguiu, porque o governo brasileiro não deixou ele mostrar, porque achava que era um desenho animado pobre, e o que fez com que o Luiz Sá ficasse bem constrangido e muito chateado com isso. Em 1953 a gente tem a Sinfonia Amazônica, que foi a primeira animação longa-metragem do Brasil, né? E nos anos 70 aí a gente vê muita propaganda sendo feita por pessoas que faziam animação autoral, como por exemplo o IP Nakashima, né? Que foi o cara que fez o Piconzé, né? Que eu acho que foi o segundo filme de animação longa-metragem no Brasil e que fez muita propaganda de animação. E o que eu ia te pedir agora? Pra tu colocar aqui nos comentários, comenta com a gente aí uma animação que marcou a tua infância, uma animação de alguma marca brasileira, principalmente, que tu lembra aí, que marcou muito a tua infância, adolescência, enfim, que esteja aí na tua memória afetiva. Pra gente compartilhar, pra gente saber, pra gente relembrar. Então, foi isso, gente, aí, nossa historinha sobre Sugismundo, né? Esse personagem que talvez tu nem conhecesse de onde vem essa expressão. Até recentemente, né, eu acabei vendo que o Baco Exu do Blues, né, tem uma música que se chama Sugismundo, né? Talvez boa parte das pessoas não sabem de onde vem, mas vem aí dessa história da animação, vem dessa história aí de precursores da animação, como por exemplo o Anélio Latini, aí, que eu comentei, que fez o Sinfonia Amazônica em 1953. Imagina fazer uma animação em longa-metragem no Brasil nos anos 50, que loucura, quase sozinho, né? E abrir caminho para outros animadores, o próprio IP Nakashima, que eu acabei de falar, fazendo o Piconzé e ao mesmo tempo fazendo propaganda. Depois dos anos 80 a gente vai ver Mônica, quando chega aos anos 90, 2000, com o surgimento aí da TV a cabo, dos canais principalmente de desenho animado, a gente vê o surgimento de boas e grandes animações brasileiras, de séries, né? Como Amigãozão, Peixonauta, Tromba Trem, o Irmão de Jorel, né? Os Mega Liga de VJs na época da MTV, né? Então um monte de animação que hoje fomenta a indústria criativa e dá e promove bastante emprego aí nessa área criativa tão bacana de fazer. Então, gente, valeu, brigadão, não esquece, ó, pipi, né? E ó, vai tomar banho, né? Ó, vai.